de seguir a tua vontade, de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, e que essa conexão contigo, uma vez conquistada, jamais seja perdida novamente. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos por tudo que somos e ajuda-nos em nossa caminhada a vivermos com a dignidade de sermos filhos de Deus. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Padre Pio. Mais uma vez estou aqui com a incumbência de substituir Luiz Augusto, só que dessa vez ele avisou antes. Não fui pegando susto 2 horas antes, então eu trouxe um estudo que eu apresentei em Brasília no ano passado, no tema que me pediram, reciclando os padrões emocionais que nos fazem maldizer as pessoas e a vida. Eu vou falar com esse eco mesmo, assim, eco. Parecendo uma voz vinda da além, né? Esse meio. Sente até o espírito de luz agora. Bom, reciclando os padrões emocionais que nos levam a maldizer as pessoas e a vida. Maldizer, né? O nosso hábito de reclamar, de se queixar, de praguejar. Ninguém que faz isso, né? Ninguém reclama de absolutamente nada. Somos todos satisfeitos com tudo, né? Pois é, a gente reclama muito. E reclama sem ter a consciência do que isso significa pra gente, sem ter consciência do processo. E nós todos estamos aqui, gente, Otton, você está aqui, vem cá falar os textos, Otton, vem. A gente está com saudade de você, eu não tinha te visto. Venha, venha, venha. Daqui a pouco a gente fala na palestra, mas é que esse homem há muito tempo que não vem, gente, que bom. Hoje é dia, Maurício, Otton. Só faltou o Luiz Augusto. Se não tiver luz. Fiat Lux. Obrigado. Olha. Otton, depois do nosso lar, só faz espírito de luz, não tem dúvida, não. Está treinando. Você chega e, como consciência iluminada, já arrebata a gente também. Mas é muito bom ter você com a gente estava com saudade. Não precisa. Tá bom aí, Dani? Bom, então vamos lá. Esse tema, como eu estava falando com vocês, eu levei lá para Brasília, dentro de uma abordagem, dentro de um contexto, de um encontro que estava acontecendo lá, em que era o tema central do encontro, né? Da gente começar a perceber os padrões emocionais que todos nós temos e que são, em sua grande maioria, inconscientes. Grande parte da humanidade vive na inconsciência do poder que tem e da realidade que cria a partir das forças espirituais que ele tem. Durante muito tempo, nós vivemos um padrão espiritual de baixa autoestima, de carência, de coitadinho. A gente se colocou perante Deus
né, nos colocaram essa crença na grande verdade, é isso? Isso foi algo imposto milenarmente, que nós somos culpados, que nós somos separados, que nós somos apartados e que precisamos de uma salvação que vem de fora. E nós acreditamos nisso. E, em geral, as nossas preces e as nossas rogativas e a nossa forma de se relacionar com Deus é uma forma ainda muito infantil, muito imatura, no sentido em que a gente está sempre pedindo a Ele que nos supra algo que nós, em realidade, temos condição de trabalhar para suprir. Porque nós temos a força divina em nós. Quando Jesus, nosso Mestre, Ele nos diz que tudo que Ele fazia, nós também poderíamos fazer, isso é uma realidade, isso é uma verdade, mas que ainda nós não tomamos consciência. E por utilizarmos as forças que detemos na base da inconsciência, estamos criando realidades de carência e vivendo nessa carência. A nossa forma de se relacionar, seja com o outro, seja conosco mesmo, seja com Deus, ela precisa ser revista. É preciso que a gente passe a dar atenção à qualidade da vida que nós estamos criando em torno de nós. Porque nós somos os criadores da nossa realidade. No seminário até de domingo nós vamos ver isso na primeira parte mesmo, com base da física quântica, mostrando como isso acontece. O nosso pensamento, para o nosso corpo, não existe diferença entre o que nós vivemos agora e o que nós lembramos, o que nós pensamos. Porque em termos de química cerebral, nós bombardeamos o nosso organismo o tempo todo. Porque pensar e viver nos fornece sensações corporais. Então, se vocês agora nesse momento relembrarem de um momento de dor, de mágoa, a sensação, ela vai voltar. E junto com ela, toda aquela carga química cerebral vai inundar as nossas células. E vai causar o quê? Desequilíbrio e doença. E, na verdade, o nosso corpo físico, ele é um caminho fantástico, se nós dermos atenção, para perceber o que nós precisamos modificar de padrão em termos de emoções e de atitudes perante a vida. Porque o corpo fala. Eu já falei algumas vezes aqui, eu descobri, e isso é muito individual, mas toda vez em que na minha vida eu me coloco numa situação de pressão, em que eu demoro muito a dar uma resposta, em que eu fico naquela de pensar e ficar com medo de decidir, eu tenho enxaqueca. A minha enxaqueca hoje, para mim isso é muito claro, ela é causada em momentos, ela vem, dá aquele sinal primeiro, pontada, em que eu preciso tomar uma decisão e eu estou postergando. Então eu vivi anos com enxaqueca, porque eu precisava tomar uma decisão que eu não tinha coragem. Porque para eu tomar aquela decisão, eu precisava rever praticamente todas as crenças que até então eu alimentava. Aí a dor foi ficando tão insuportável, as situações tão insuportáveis, que aí teve um momento de insight, a luz que se acende mostra um caminho, eu tomei a decisão e nunca mais tive enxaqueca. Fiquei curada da enxaqueca. Hoje em dia, quando ela aponta, o que está faltando eu decidir, que eu não estou decidindo, porque eu não quero mais saber. Quem tem enxaqueca sabe, é horrível. E graças a Deus, é raro. Hoje em dia, ela dá a pontadinha. E dessa forma, vários outros. Porque nós ainda não temos a atenção do nosso corpo. Muita coisa passa despercebida. Mas o corpo indica. E por que ele indica? Porque as nossas estruturas espirituais, elas trabalham em conjunto para que a gente vá estimulando a consciência e a inconsciência. Ou seja, os nossos padrões inconscientes, eles precisam vir à tona para que seja tomada consciência e a gente transforme o que precisa ser transformado. Mas isso também não pode ser feito de uma vez só. Tem que ser aos poucos, porque o processo evolutivo é no tempo de cada um, é no grau de amadurecimento de cada um. A sabedoria divina, orientadora, coordenadora do universo, ela é perfeita. E só nos dá aquilo que temos condição de trabalhar para melhor. Porque o motivo de estarmos todos aqui na Terra é sempre para buscar o melhor. Nós nascemos e merecemos para ser felizes, para trabalhar por essa felicidade.
Mas para isso a gente tem que rever aquele conceito de que somos pecadores, de que somos sofredores, de que não podemos nada, de que a vida é assim, de que a gente nasce para sofrer, de que a gente nasce para pagar karma. O que é karma? Senão situações que nós vamos recriando o tempo todo, justamente porque nós estamos modificando padrões. Então a situação se repete. No momento que a gente muda, o karma muda. Porque a gente está modificando o quê? A realidade que criamos em volta. Os nossos padrões emocionais que causam dor, ele vem ainda da nossa identificação com o nosso lado sombra. Mas nós temos conteúdos luz e devemos trabalhar com essa nossa potencialidade luz. O nosso processo de educação, seja de um filho, de uma criança, de um adolescente, ou mesmo das pessoas que convivem conosco, porque nós educamos uns aos outros o tempo todo, deve ser o de despertar o que a pessoa tem de melhor. E o que a gente em geral faz? Reforça o que ela tem de pior. Então a criança, ela desatenta, em vez de você chamar a atenção para o que ela pode fazer de melhor, você afirma e reafirma para ela a incapacidade de prestar atenção. A pessoa é bagunceira, em vez de você convidá-la a organizar determinado ambiente, a gente joga um monte de palavra reafirmando a condição dela de bagunceira. Por quê? Porque ainda está na nossa inconsciência, pelo menos em tomada de atitude, que a gente já cansou de saber. É um conhecimento que todo mundo tem, que palavra tem poder. Palavra é poder. E, no entanto, a gente não utiliza esse poder para a construção da luz, para a construção do bem em nós. Reafirmamos o tempo todo a nossa carência, o nosso desvalor, a nossa baixa estima. Trabalhamos ainda com muito medo. O medo, quanto da nossa vida é guiado pelo medo, ao invés do paradigma do amor e da confiança. Quando a gente fica em dúvida, quando a gente teme se colocar, quando a gente teme o que os outros vão pensar, o medo de não dar conta, o medo de fracassar, o medo de errar. E aí trabalhamos com a culpa, porque temos ainda guardado, muitas vezes, condições de sofrimento, e aí temos medo de errar, porque quem é culpado tem medo de errar novamente, e aí fica estagnado. Então nós vivemos um cabedal de situações na nossa vida em que a gente não para pensar. Até porque, no dia de hoje, com telefone celular, televisão e Facebook, quem que guarda tempo para pensar em alguma coisa? A gente fica preenchendo o tempo e, ao invés de aproveitarmos esse tempo para o trabalho que realmente nos cabe fazer aqui na Terra, que nós somos espírito numa experiência limitada a esse tempo e espaço, a essa dimensão, mas que passa. Agora, a condição de aproveitarmos isso para o nosso crescimento e criarmos uma realidade mais feliz é a opção de cada um. Então, esse estudo de reciclar padrões, ele tem por finalidade justamente trazer para vocês algumas emoções básicas, algumas condições espirituais nossas básicas que fomentam o ato de maldizer a vida. Mas lembrando que cada emoção, cada sentimento nosso é divino, é importante e tem uma finalidade. Mas para que a gente transforme alguma coisa, é necessário que a gente tome consciência de que ela existe. Isso é pressuposto. A gente não muda nada que a gente não saiba que tem. Então, por exemplo, se eu resolver reformar essa sala aqui, eu tenho que saber como essa sala é. Eu tenho que saber o tamanho, eu tenho que saber o que eu quero fazer com isso. Não adianta eu pedir para uma pessoa fazer um projeto se ele não tiver conhecimento do que está acontecendo aqui. E isso também somos nós. Para que a gente transforme o nosso mundo íntimo, é necessário que a gente tenha a coragem de admitir para nós mesmos, e é um trabalho pessoal e único, o que se passa no nosso mundo íntimo. Porque muitas vezes, por julgarmos o que sentimos, a gente nega. E negar é deixar parado, colocar para debaixo do tapete algo que mais cedo ou mais tarde vai nos fazer tropeçar. Então, sentir raiva, sentir inveja, ter insegurança, ter ciúme, nada é errado. São emoções naturais próprias da nossa condição de humanidade. O importante é que a gente tome consciência desses processos
E a partir dessa tomada de consciência, a gente percebe o que fazer com esse conteúdo quando ele acontece. Lembrando que nós temos sempre a capacidade de transformar e trabalhar o nosso lado luz. Então, é isso que eu gostaria que vocês percebessem nesse estudo. Não é para sair daqui, ai, como eu sou raivoso, como eu sou invejoso, Não, pelo amor de Deus. Mas reconheço, tenho raiva? Tenho. Raiva é um sentimento natural? É uma emoção básica de defesa. Mas o que eu vou fazer quando acontecer isso na minha vida? Porque, em geral, estudos mostram que antes da gente praguejar, antes da gente maldizer, a gente tem uma sensação de desconforto. Essa sensação de desconforto é alguma coisa que está aqui dentro em termos de energia e que a gente não está sabendo o que fazer com aquilo. Porque tudo é energia. Sentimento é energia, emoção é energia, pensamento é energia, a fala, a palavra é energia. Só que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo para poder mudar. E como a gente não sabe, a gente dispara um processo de praguejar até para liberar a energia. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês passaram por uma situação semelhante em que praguejar e soltar uma determinada palavra é curador. Alguém já deu uma topada com o dedinho? É uma palavra só, 3, né? 3 letrinhas. Metade da dor passa, não passa? A outra metade você bota um gelo, faz qualquer outra coisa. Mas é um ato de praguejar? É. Mas a gente libera o que? A energia com aquilo. E aí depois vê o que faz. Mas quando é com o dedinho, uma topada, uma cadeira, tudo bem. O problema é quando é no nosso mundo de relação, em que esse desconforto é causado pelo convívio e com o sentimento e a emoção que o outro desperta em nós. Porque por sermos imaturos ainda, emocionalmente falando, o que a gente faz? A gente não entende o nosso relacionar uns com os outros como um fator de crescimento. E ao invés de perceber que aquela pessoa é apenas instrumento para trazer à tona uma situação, uma emoção que precisa ser trabalhada em mim, eu projeto para ela aquilo que eu estou sentindo. Então, por exemplo, conviver com uma determinada pessoa que me tira a paciência, né? Eu preciso aprender nessa vida a me tornar uma pessoa mais paciente. Então, se isso está no campo do meu aprendizado, mas do momento em que eu nasci até o momento em que eu desencarnar, eu vou passar por N situações, mas muitas, que vão me tirar do sério, porque eu não tenho respeito pelo ritmo do outro. Mas por quê? Porque é justamente através dessas provas de paciência que eu vou adquirir o quê? Paciência. Porque se eu já fosse paciente, eu não precisaria passar por isso. Ou poderia até passar, mas como eu tenho paciência, não me faria mal. Mas o desconforto que lidar com uma pessoa que é devagar, que demora para falar e que repete a história e conta os mínimos detalhes que eu não quero saber, aquilo vai me dando um desconforto e vai chegar uma hora que eu corto. Por quê? Porque eu quero me livrar daquela criatura. Ou seja, eu preciso ter consciência de que aquela criatura, aquela pessoa, é uma pessoa que veio trazer para mim o meu conteúdo. Ela veio me mostrar o que eu preciso mudar em mim. Não adianta eu cortar aquela pessoa, porque vai aparecer outra igual. E mais outra. E mais outra. Até que eu aprenda a ter paciência. Para vocês, para pensar quantas vezes isso não aconteceu com vocês, imagine algo que vocês sabem e têm consciência que vocês precisam aprender nessa vida. Vocês vão atrás de situações semelhantes para que isso venha à tona? É bom aproveitar, porque aí para. Quando a gente aprende, para. Porque a prova não é mais necessária. A gente aprendeu com ela. Então eu vejo muita... É interessante assim, a gente às vezes imagina, né, que a gente quer viver em paz, como se viver em paz fosse viver com ausência de problemas e questões estimuladores da vida. Não. Paz é uma condição interna que se conquista para conviver com todos os desafios da vida. Né? Então, vamos lá, porque
o tema é interessante. Sentimentos, caminhos indicativos de transformação. Eu gosto muito dessa imagem do labirinto, porque é como se a gente se coloca aqui na vida. A gente fica perdido, a gente não sabe o que sente, não sabe nem dar nome ao que está sentindo, não sabe para onde vai, o que fazer com aquilo. Tem uma luz lá no final, mas a gente fica dando voltas. Quando, na verdade, quando a gente acende a luz da consciência, esse sentimento se torna o caminho, a estrada que nos leva. E pode ser iluminado em linha reta, pode ser e deve ser agradável, porque tudo parte do significado que a gente mesmo atribui à vida aqui na Terra. Ela pode ser uma aventura maravilhosa, se a gente tiver esse olhar desenvolvido. Ou ela pode realmente ser muito complicada, muito difícil, se a gente der essa qualidade para ela. Então, estados íntimos que disparam o processo da maledicência. Por que a gente fala mal do outro? Por que a gente fala mal da vida? Por que a gente pragueja o tempo todo? Então, estudos foram realizados nesse sentido, e a insegurança, inveja, arrogância, julgamento e mágoa são condições nossas emocionais que nos causam esse desconforto, e uma forma da gente lidar com isso é justamente disparar na direção do outro as nossas queixas, as nossas reclamações. A insegurança. A insegurança, ela traz como característica psicológica os mais variados tipos de medo. O medo de amar, o medo da mudança, o medo de cometer erro, o da solidão, o de se pronunciar e o de se desobrigar. O inseguro não confia no seu valor pessoal, desacredita suas habilidades e desconfia de sua possibilidade de enfrentar as ocorrências da vida, o que o impulsiona a uma fatal tendência de se apoiar nos outros. Está contido no livro As Dores da Alma, é uma psicografia do Espírito Hamed pelo Francisco do Espírito Santo. Então, insegurança. Quem de nós aqui não é inseguro? Pelo menos em algum aspecto da vida, ou em todos, né? O inseguro, a nossa insegurança, ela tem por base justamente a nossa falta de valor pessoal. A gente não reconhece aquilo que é, o que nós já conquistamos em termos de ser. Por quê? Porque estamos presos ainda ao nosso padrão de baixa estima, de desvalor pessoal. Então, o inseguro é aquele que ele não se reconhece, ele não vê nele o valor. Ele vê no outro e ele se apoia o outro. Ele não se segura em si, ele se segura no outro, achando que o outro vai lhe suprir as suas carências e as suas necessidades. Em geral, o relacionamento afetivo de uma pessoa muito insegura, né, ela geralmente se envolve com uma pessoa até um pouco mais bem resolvida, em que ela projeta essas carências e fica numa cobrança e numa dependência emocional muito grande. Por isso que vive com medo, porque essa pessoa que supre a minha carência, e se eu perder? O que vai ser da minha vida? Então ela está dando para o outro o poder que ela poderia desenvolver dentro dela mesma, se mudasse a sua postura. A hesitação, porque o inseguro ele não sabe, né? É o e se? E se não der certo? Mas e se eu errar? Então a pessoa ela tem dificuldade até de se colocar. Então o inseguro, a hesitação torna a criatura incapaz de se sentir bastante firme para agir. Nunca possui certeza suficiente e quer sempre se certificar das coisas. É excessivamente cauteloso e vigilante. Está em constante sobreaviso e desconfiança de tudo e de todos, por causa do medo das consequências futuras de sua ação no presente. Então o inseguro ele tem muita dificuldade em lidar com as questões do dia a dia. Então ele revê seus atos o tempo todo, ele fica sempre com essa... Então imagina um martírio, que é uma pessoa completamente insegura. Agora, é um padrão que precisa ser transformado? É. Então, uma pessoa que precisa modificar esse padrão nessa vida vai passar por diversas situações em que ela vai ser obrigada o quê? A decidir. Porque só aprendendo a decidir, ela vai criar firmeza em si e vai curar a sua insegurança.
Os inseguros não são assertivos, não se expressam de modo direto, claro e honesto. Omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam situações que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. Então, uma pessoa que precisa curar a sua insegurança, ela vai ter que aprender a ser assertiva, ela vai ser colocada em situações em que vai ser obrigada a se expressar, vai ter que aprender a se defender, vai ter que lidar com os seus medos. Então, na verdade, toda a nossa vida, ela é programada, de certa forma, nós vamos atrair situações para nós em que esses nossos padrões precisam ser curados, precisam ser transformados. Vamos lá. Reciclando padrões de segurança para segurança íntima. Então, aprender a dizer o que pensa. Trabalhar a segurança de olhar o outro nos olhos, enquanto fala e ouve. O inseguro geralmente vai para o chão. Aí você começa a olhar para ele, ele fica incomodado. Ele desvia o olhar, e aquele olhar sempre meio... Ele não é um olhar firme, direto. Então a gente treina no espelho, né? Olha pra gente mesmo, falando. Treina várias vezes. Trabalhar a independência de exprimir seus sentimentos com transparência. Como é que a gente vai exprimir algo que a gente ainda não sabe dizer, né? Isso é muito comum às vezes. Eu me lembro do meu filho, uma vez ele pequenininho, ele passou por uma situação e ele falou assim: mãe, tá doendo muito. Eu falei: meu filho, tá doendo? Mãe, eu não sei, tá doendo aqui. Era uma tristeza que ele estava sentindo, ele não sabia dar nome. O nosso cachorrinho tinha morrido, então ele dizia que estava doendo. Tá doendo aqui, mãe. Essa é tristeza, meu filho. Aprender a manifestar a sua vontade, trabalhar a coragem para correr riscos e concretizar aquilo em que acredita. Uma outra condição que dispara processos de maledicência, e essa é das mais comuns, é a inveja. Agora, qual de nós aqui admite que sente inveja? É a condição que nós mais negamos sentir, e que todos nós temos. Mas a gente não admite que tem, a gente tem vergonha de lidar com esse padrão emocional. Né? Aí, vou dar um exemplo, né? Suponhamos, estamos nós aqui, passa aquele homem lindo, maravilhoso, ou aquela mulher linda e maravilhosa, com um mequetrefe do lado. Aquela criatura com esse homem maravilhoso, mas como é que pode? Aí dá aquela sensação, inveja, o nome disso. Aquele mal-estar que fez você chamar o outro de mequetrefe, né? Isso é maldizer. Isso é inveja, né? Então é aquela sensação. Ou então, de repente, aquela pessoa tem uma virtude que a gente admira. É a boa inveja, porque a gente olha para aquela pessoa, admira e vai se trabalhar para chegar lá, para também adquirir aquela virtude. Então, a inveja, enquanto padrão emocional, ela pode ser trabalhada para o bem. O problema é quando a inveja é seguida de frustração. Ou seja, a gente olha para uma pessoa, vê nela aquilo que nós gostaríamos de ser, ou algo que ela tenha e que nós não temos, aquilo nos frustra, nos dá aquela sensação de mal-estar, a gente não tem a consciência de que está sentindo inveja. E aí dispara. Pá! Nós estamos, na verdade, competindo inconscientemente com essa pessoa. É um padrão emocional muito comum. Isso a gente vê muito isso em empresa, né? Aquela pessoa numa reunião, ela tem uma ideia genial, mas a ideia não foi nossa. Aí chega a hora da votação, a gente vota contra, porque a ideia não foi. A ideia é genial, mas a gente vota contra porque a ideia não partiu da gente. Isso já é a inveja numa condição de frustração, causando prejuízo para o coletivo, para o todo. A ideia era muito boa. Então, a questão que se coloca é justamente a gente tomar consciência, esse meu mal-estar, e é isso que a gente precisa ter atenção. Essa coisa que eu estou sentindo aqui, qual é o nome disso, hein? Por que eu não consigo olhar aquela pessoa e gostar dela?
Ah, é porque fulano, na verdade, tem uma coisa que eu gostaria de ter. Ah, o nome disso é inveja. Tá? O problema não está naquela pessoa. A inveja é minha. A questão é minha. Aquela pessoa foi apenas um instrumento que trouxe à tona a minha condição invejosa. E o meu compromisso de transformação é comigo. O que eu vou fazer com a minha inveja? E aí nós precisamos trabalhar. A inveja, não vi aqui, eu falei. A inveja dos sentimentos que menos confessamos a nós mesmos. É uma propriedade psicológica do sentimento de egoísmo, ou seja, não conhecemos e nem percebemos sua ação em nós. É uma das várias artimanhas do ego para nos manter protegidos da terrível sensação de vulnerabilidade, impotência e pequenez. Padrão de baixa autoestima, que pode ser trabalhado. Nós temos potencialidades maravilhosas. Invejamos o que o outro tem ou é, quando não amamos ainda o que somos e temos. Não nos amando, passamos a fazer comparações sistemáticas, somente nos comparando conosco mesmo. Em relação ao nosso trajeto de aperfeiçoamento na vida, é que nos sentiremos valorosos e gratificados. Isso é uma grande verdade. A gente não tem que se comparar com o outro. Porque o outro é o outro. Tem uma vida, um processo evolutivo completamente diferente de nós. O que nós temos que nos comparar é conosco mesmo. Então a Daniele de hoje, como era a Daniele há um ano atrás? Como era a Daniele há 5 anos? Há 10 anos? Poxa, que bacana! E a gente se dá o reconhecimento. Porque hoje eu sou melhor do que fui no ano passado. E o meu compromisso é ser cada vez melhor, dentro do meu processo evolutivo. Mas melhor no sentido justamente de ser mais consciente dos meus próprios padrões, de trabalhar em prol do meu bem-estar, porque eu tenho absoluta certeza que cada vez que eu ficar melhor, o meu entorno também fica melhor. Os meus relacionamentos ficam melhores. A minha vida como um todo fica melhor. Então a gente não tem que se comparar com o outro. Nós temos que reconhecer o que nós somos hoje, nos comparando com o nosso processo evolutivo. Esse livro, em base esse estudo da inveja, é o prazer de viver, também da irmã Dufour. Invejamos... Era aquele mesmo? Então, reciclando padrões da inveja para o auto-amor. O nosso reconhecimento de quem nós somos. Nós precisamos reciclar, acima de tudo, o padrão de desamor conosco mesmo. Quantas vezes a gente se culpa? Quantas vezes a gente reclama da gente? Nossa, mas como eu sou impossível? Como eu sou ruim? Como eu sou má? Olha só como é que eu não tenho jeito. E a gente fica repetindo isso. Esquecendo que palavra é poder, tem magnetismo, cria memória celular, mexe com a nossa química cerebral. É um grande poder que nós temos, o poder da palavra. E a gente fica utilizando o reforço negativo em cima dos nossos próprios padrões. Não pode reclamar da vida não está mudando, está cada vez pior, porque é o que nós estamos criando a partir dessa inconsciência. Então, a terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo, em torno de sua destinação gloriosa e grandiosa no futuro, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, não podendo ser medida nem comparada com os outros em razão do processo da evolução de cada um. O cultivo da alegria pelo que se é e dos recursos para alcançar outros novos patamares enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Esse texto está no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco.
Então, a gente reconhecer o que nós já somos, esses recursos que todos nós temos, se valorizar, mas valorizar mesmo, se auto-apoiar. Porque o nosso grande problema hoje em dia é que a gente busca no outro o suprir do que nós precisamos. Então a gente cria relações de necessidade. Eu preciso que o outro me apoie porque eu não tenho auto-apoio. Eu preciso que o outro me valorize e busco o tempo todo esse reconhecimento porque eu ainda não me dou o valor. Eu ainda não tenho consciência do meu próprio valor. Então a gente vai sempre botando para fora, quando na realidade a gente tem que fazer um trabalho em si mesmo. Quando naquele estudo, da última vez que o Luiz Augusto não veio, na última vez foi a Rose, então na outra vez, em que eu falei aqui sobre o centrar em si mesmo, aí teve uma pessoa até que depois levantou comigo uma pergunta, mas esse centrar em si mesmo não é egoísmo? Eu falei assim, não. Porque o que é centrar em si mesmo? É você justamente buscar dentro de você e analisar aquilo que você quer, aquilo que você gosta, dar nome ao que você sente, traçar os limites para a sua própria vida. Então você, a partir do seu centro, você vai para fora, para a sociedade. Diferente do egoísta, que centra em si e se fecha em si. Mas quando nós não estamos centrados em nós mesmos, o que é que nós fazemos? Nós transferimos esse poder para o outro. Então a gente passa a colocar outras pessoas em primeiro lugar. Então eu passo a tomar as minhas decisões não com base no que eu sou, no que eu penso, no que eu quero, mas, por exemplo, no que meu filho quer. Então, o que um companheiro quer, ou que outra pessoa qualquer a quem eu atribua mais importância que a mim mesmo queira. No princípio, no início, isso pode até dar certo. Mas no decorrer do tempo, tem encrenca lá na frente. Por quê? Porque a nossa necessidade pessoal é nossa, o outro não sabe. E ele não está aqui para suprir as minhas necessidades. Toda vez em que a gente cria relação de dependência, a gente cria expectativa em relação ao padrão de comportamento do outro. Vai se magoar e vai se frustrar. Porque o outro, ele não sabe disso e ele não tem a obrigação de suprir as nossas expectativas. Toda expectativa é ilusão. É algo que você cria e projeta no outro. No fundo, a gente não está aceitando o que o outro é. Não está convivendo com a realidade dele. Está convivendo com uma projeção idealizada que a gente fez dele. E quando ele erra, porque é humano como qualquer um de nós, a gente ainda fica aborrecido com isso, fica magoado. Então nós precisamos tomar consciência desses padrões que estamos desenvolvendo ao longo do tempo para criar relacionamentos mais sinceros, mais autênticos e mais felizes. Porque a partir do momento em que a gente se centra em si, no nosso eu, amorosamente, entendendo as nossas relações íntimas com o outro, a gente desenvolve a capacidade de desenvolver relacionamentos mais saudáveis com o outro. Porque eles passam a ser autênticos e não no grau de ilusão e de expectativa. Um outro padrão que dispara o processo da maledicência é a arrogância, né? A arrogância, ela tem base no orgulho, né? O ser superior, né? Aquele sentimento em que a gente não vê o outro como um igual. A gente se vê como alguém superior ao outro. Frase típica do arrogante, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem eu sou? Aí vem a carteirada, né? Você sabe quem eu sou? Arrogância. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez. O egoísmo é o sentimento básico. A arrogância é a atitude íntima derivada desse alicerce de sensações nascidos no coração ocupado exclusivamente com o seu ego.
uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, ser o melhor, manifestada através de um cortejo de pensamentos, emoções, sensações e condutas que determinam o raio espiritual no qual a criatura transita. Vamos guardar esse termo aqui, raio espiritual. Todos nós vibramos o tempo todo. Isso é padrão de energia, né? Um padrão de energia que tem frequência, que tem ondulação e que vai vibrar e atrair situações semelhantes. Então, todo arrogante que precisa se livrar da arrogância vai passar por situações em que ele vai se sentir rebaixado. E ele vai ficar revoltado com aquilo, porque dói no orgulho. Você se sentir desconsiderado, você se sentir desvalorizado. O arrogante, na verdade, é uma pessoa muito frágil, porque ele se magoa com qualquer coisa. Qualquer coisa, o mínimo em que ele não se sinta valorizado, prestigiado, pronto. O arrogante se machuca. E aí dispara os processos de conflitos de relacionamento variados, né? E aí, claro, vai falar mal do outro, quem que o outro pensa que é para falar comigo desse jeito? E aí começa, né? O quem o outro pensa que é só o vocativo da frase, só para começar o discurso. A arrogância no comportamento, ela provoca rigidez, né? A pessoa é muito inflexível, competição, ele é o maior, ele é o melhor, então a sua opinião é sempre melhor do que ele tem todas as verdades, né? Uma certeza absoluta de tudo e briga para provar que está certo. Ele é o típico daquela pessoa, entre ser feliz e ter razão, quero saber de felicidade não, quero ter razão. Comportamentos imprudentes, né? Isso é típico do adolescente. O adolescente é de uma arrogância. Filho adolescente é maravilhoso para a gente ver como nós somos arrogantes, porque a gente espelha, né? Então, assim, é impressionante. Nunca nada acontece com o adolescente. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Mãe, deixa que tá tudo certo. Deixa comigo, mãe, eu me viro, dá tudo certo. E aí se mete nas maiores confusões, porque é uma onipotência, né? Eles têm todo o poder para realizar qualquer coisa, sem examinar risco. A imprudência, ela tem base na arrogância, num processo inconsciente, né? E a prepotência. A arrogância nos tira o piso da realidade. Acreditamos mais no que pensamos sobre o mundo e as pessoas do que naquilo que elas são realmente. Na rigidez, eu controlo. Na competição, sou maior. Na imprudência, eu quero. Na prepotência, eu posso. A arrogância pensa a vida e, ao pensá-la, afasta-nos dos nossos sentimentos. E esse é um padrão muito comum, né? Porque o nosso grau evolutivo hoje na Terra, nós evoluímos muito no intelecto, né? Na lógica, na razão, no pensar. Mas no campo emocional, nós estamos ainda engatinhando. A gente sente, não sabe o que sente, não dá nome ao que sente. E muitas vezes a gente pensa o sentimento ao invés de sentir. Então a gente pensa o amor. Eu tenho o amor incondicional. Aí uma pessoa vem e faz qualquer coisa com a gente pá! Mas cadê o amor incondicional? Está pensado, não está sentindo. E aí a gente vai para os relacionamentos pensando o amor, né? E começa um amor pensado. Gente, loucura isso. Amor é sentido. Toda emoção ela tem que ser sentida, né? Porque o que nos conecta ao nosso eu superior, ao nosso espírito, são as emoções. Nós precisamos sentir a vida. Nós temos um senso aqui dentro, que fica aqui, é o senso da alma. E a alma, ela sabe onde é o nosso guia seguro. Se nós consultarmos a nossa alma para tomada de decisão, ela nos diz, ela nos mostra o caminho. Mas quando nós bloqueamos o senso de sentir, e é um senso que nós não validamos as nossas crianças terem, nós não validamos o sentir para o filho, ao contrário, a gente bloqueia. Né? Mas por que você está chorando, menino? O homem não chora.
Não, ele não sente dor, não. É só a mulher que sente. Como não chora? Como não sente? E a gente criou uma vinculação muito maluca. Do que você sofrer, do que você sentir é você se fragilizar. Como se o sentimento fosse uma porta aberta à fragilidade. Eu digo a vocês aqui, um homem na Terra que mais mostrou sentimento do que o Cristo, do que Jesus. Se você pega o Evangelho, Jesus declara o seu amor por nós várias vezes. Eu imagino que Jesus devia ser uma pessoa muito afetiva, muito afetuosa, daquela mesmo de chegar e abraçar. Porque tem uma passagem que eles deixaram escorregar no Evangelho, que é quando ele chega para os seus discípulos e fala que um deles vai trair. E no Evangelho está que João se joga ao peito do Mestre. Mas quem será, Senhor? O ato de se jogar no peito de alguém é um ato de intimidade. Imagina, você não vai chegar e se jogar no peito de alguém se você não tem intimidade. Então Jesus devia ser alguém muito afetivo. E ele falava do amor que ele sentia por todos nós, mostrando a sua afetividade. A força que ele teve para enfrentar o que ele enfrentou é a força do amor. Ele não foi arrogante, ele não foi prepotente. Ele foi amoroso, afetivo e forte, porque nenhum de nós aqui suportaria 5 minutos do que ele suportou. Pelo menos da forma que nos foi colocado. Então, nós precisamos rever essa crença de que sentimento é algo que nos fragiliza. Por que ele nos fragiliza? Porque a gente não lida com sentimento sentido. A gente lida com sentimento pensado. E pensamento, mente, nossa, é uma grande armadilha. Porque se a gente embarca no pensamento, a gente cria história, a gente vê o que não existe, a gente cai nos nossos padrões de baixa estima, e daqui a pouco a gente está se achando péssimo e julgando a outra pessoa péssima. Agora, quando a gente consulta a alma, tá aqui, ó. A gente sabe quem gosta da gente, quem não gosta, a energia que é sincera que vem na nossa direção, a energia que não é sincera e que está vindo na nossa direção com um sorriso. A gente sabe, porque a alma sabe. É vibração, ela entende a vibração. E essa vibração ela é sentida no corpo. Deepak Chopra ele fala que toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão, ele nos convida a consultar o corpo. Aí fazer a pergunta: essa decisão que eu vou tomar, ela me cria um karma positivo? Ela é boa para mim? Se a sensação corporal for de bem-estar, de leveza, karma positivo. Se a sensação for aquela ardência, aquela dureza, aquele mal-estar, atenção, karma negativo. Então, todos nós temos a condição de perceber isso. Isso é educação emocional, à luz do espírito. Porque nós temos todas as estruturas necessárias para trabalhar pela nossa felicidade, o nosso progresso aqui na Terra. Para criarmos situações de felicidade, de saúde. A nossa saúde é espírito. O corpo, ele drena o que precisa ser depurado pelo Espírito. Então, ele nos mostra o caminho do que precisamos reavaliar em termos espirituais para obtermos a nossa cura. Então, precisamos ver onde o karma está doendo, para trabalharmos e utilizarmos essas potencialidades a nosso favor. E claro, né? O caminho para trabalharmos a arrogância é a humildade. Mas a humildade no seu sentido verdadeiro. Porque a gente confunde muito humildade com falsa modéstia. Né? A pessoa chega a te elogiar. Que é isso? Quem não gosta de um elogio? Quando o elogio é sincero. É porque a gente está acostumado ao padrão de não valorizar o que a gente é e de não valorizar o que a gente faz. E a gente criou uma falsa noção de que humildade é a negativa, é a negação do seu talento e da sua virtude. Não. A humildade é você reconhecer o seu exato valor. Nem mais, nem menos. Então Jesus chega e fala: eu sou a luz do mundo. Ele está sendo arrogante? Não. Ele, naquele momento, personificava a luz do mundo. E ele falou isso, é o exato valor dele naquele instante.
Eu sou a luz do mundo. Agora, se o Tarcísio chega aqui para mim e fala, Daniela, eu tenho uma coisa para te dizer, que eu descobri hoje, eu sou a luz do mundo. Eu sei, calma, Tarcísio, calma. Não é bem assim. Nem tanto, nem tanto. Aliás, o Tarcísio, ele dirige aqui a nossa reunião de reequilíbrio espiritual, né, aqui na casa de Padre Pio, nas terças-feiras, lá na Sala do Passe. Ele com esse cabelo branco e com aquela luz azul que tem na Sala do Passe, assim, parece uma entidade vinda do nosso lar para a reunião. E ele vem de branco, né? Então é o próprio. Ele e Otton Baixo, ninguém segura a casa de Padre Pio. Isso aqui tá bom demais, tá ficando cada vez melhor. Mas ainda não chegou a ser a luz do mundo, tá? Vocês faltam um cadinho ainda. Mas é a luz em si. A luz em si. Todos nós temos. E essa luz que a gente tem que reafirmar o tempo todo. Nós temos luz em nós. Nós somos luz. Nós somos divinos. Nós somos potencialidade. E temos condição de superar e passar por qualquer situação da nossa vida e obter a resposta em nós. Porque nós, justamente por termos o nosso eu superior, que é Deus em nós temos essa conexão direta. Os nossos padrões de insegurança é que nos leva a consultar outras pessoas. Porque nós não criamos o hábito de nos consultar. A gente não ouve a nossa voz interior, que é Deus em nós. A gente ouve o amigo, o guia, o Luiz Augusto, o vizinho, o padre, o mestre. Mas e se consultar? Porque o caminho da espiritualidade, o caminho da evolução é um caminho de autonomia. É a gente entrar em profunda oração e se conectar com esse eu superior que tem toda a sabedoria, todas as respostas, para tudo que a gente quiser. Aí virou meu filho até para a prova de matemática, mãe. Calma, estuda, faz sua parte que a inspiração chega. O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque também um dia o foi. E isso em tudo na vida da gente, né? Na medida em que a gente vai aumentando o nosso nível de consciência em relação aos nossos próprios padrões, a gente vai se relacionando melhor com as pessoas, porque a gente percebe que aquele caminho daquela impaciência, daquela agressividade, aquilo tudo a gente também já percorreu e começa a compreender o outro, né? Então, o humilde, ele um dia foi orgulhoso, ele adquiriu um padrão de humildade, então ele reconhece. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Isso é muito comum, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na vida. Quem sabe muito na vida não diz que sabe. Se alguém chegar e perguntar, fala. Agora, quem não sabe, fica querendo ensinar, tem todas as verdades e quer convencer o outro. Nossa. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não tem, exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio e cultura. A maior dádiva do humilde é sua confiança na organização divina. Ele se norteia pelo seu guia interior. Sabe que tudo está sob o controle harmonioso do universo. E por isso não teme entregar as rédeas de sua existência para a soberania das mãos celestes. De modo adverso, vaidoso é impositivo, impetuoso e intransigente, não respeitando a determinação superior que há nas criaturas e criações. Ele se nutre de uma aura de infalibilidade, de uma tendência obstinada em fazer as coisas com perfeição. Né? A perfectibilidade, padrão orgulhoso de ser. E esse guia interior é aquele momento quando a gente realmente entrega a nossa vida, não no sentido de dependência, mas no sentido de confiar que tudo está certo. E a gente sai do controle. O padrão orgulhoso e o padrão egoísta, o padrão egóico, é um padrão que se identifica com controle. E toda forma de controle é forma de sofrimento. Então, por exemplo, o inseguro, aquele que não tem segurança em si e teme perder os outros, ele se torna uma pessoa extremamente possessiva e ciumenta. Então ele tem que
que controlar a situação, é aquela pessoa que liga para o marido para saber onde é que está, o que está fazendo e tal. Por quê? Porque tem que ter o controle, porque tem o medo da perda. Né? O arrogante, o orgulhoso, ele tem que controlar a situação. E o controle prende. Agora, a pessoa que é humilde, né, e que sabe do seu valor pessoal, ela solta. Deixa aí. O que tiver que ser será, o que é meu chega até mim. E desenvolve a confiança nesse seu guia interior. Porque já passou por N experiências na vida, né, experienciou a situação e adquiriu aquela certeza de que as coisas estão, que está tudo certo. Existe alguém que coordena tudo. Humildade é saber quem se é, nem mais nem menos. É o estado da mente que se despe das comparações para fora e passa a comparar-se consigo própria, mensurando a realidade de si mesma. Quando nos abrimos para legitimar a humildade em nossas vidas, adotamos-nos como somos, aceitamos nossas imperfeições, aprendemos a gostar de nós, eliminamos a ansiedade de competir para denegrir ou excluir. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a adquirir, a sair do padrão orgulhoso, que não pode errar nunca, que se cobra muito tem que, né, tem que dar conta, tem que fazer isso, tem que... Aquela cobrança, na verdade, é um padrão ainda que não aceita a simplicidade de ser, a simplicidade, a possibilidade de errar. Todos nós aqui que estamos aqui na Terra vamos errar muitas vezes, porque se Deus quisesse nos criar perfeitos e sem erros, Ele assim teria feito. Nos criou, nos deu arbítrio para que pudéssemos escolher. E com base nos nossos acertos e erros, irmos seguindo, escolhendo a nossa estrada, esse é o padrão de todos nós. Então, por que ter medo de errar? Ou por que se martirizar porque errou? Aquele caminho, aquela experiência nos mostrou que a gente não deve mais seguir. Pronto, vamos seguir outro, vamos evitar aquele ali novamente. E está tudo certo, solta o erro, deixa embora. Vamos buscar a nossa simplicidade de viver. Não, deixa aí ainda. Quando a gente se aceita como é, até o fato da gente errar torna-se uma brincadeira. A gente passa a usar o bom humor para lidar com as nossas falhas. E, gente, utilizar o bom humor na nossa vida é uma grande ferramenta de lidar com o ego. Porque o ego, ele se identifica, e ele se cobra, e ele quer o controle. E quando você solta uma gargalhada quando você erra, né, você tomou a consciência de que você errou e vê aquilo de uma forma, de uma brincadeira, você acende a luz da consciência e chama a sua criança de volta. Aquela pureza de permitir as experiências. Já viram como uma criança faz quando erra? Foi ali, errou, aprendeu, pronto, sai, parte para outra, ela não fica se culpando, ela caiu, chorou um pouquinho, levantou e está brincando de novo. Então essa postura de pureza, essa postura de brincadeira, essa postura de bom humor perante a vida é uma grande ferramenta para a gente sair dos mecanismos egóicos, dos padrões que nos fazem sofrer. Então a gente passa a brincar com os nossos erros. Mas o brincar com os nossos erros é uma forma sadia da gente lidar com aquilo, chamar para a consciência e não mais errar daquela forma. Diferente de quando a gente recai em culpa, em que fica pegando chicote e se martirizando, como eu sou terrível, como eu sou ruim, como eu ainda não cresci. E a gente vai aprendendo a gostar de nós. E quanto mais a gente gosta da gente mesmo, a gente centra em si, mas a gente se abre sem medo para gostar afetivamente do outro. As pessoas muito fechadas em si, elas têm medo de se expor, porque elas ainda não estão firmes em si mesmas. Quanto mais a gente gosta da gente, quanto mais a gente se valoriza e reconhece as coisas boas que já conquistamos, mais a gente se abre para o mundo. E é por isso que Jesus nos fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é preciso que a gente aprenda a amar a si mesmo para aprender a amar o próximo e através do próximo chegar a Deus. Julgamento. Nossa, isso é beleza, né? Julgamento, imagina. Isso aí... Não julgueis para não ser julgados, né?
E isso é um padrão que a gente vai adquirindo e é uma medida de mundo que a gente adquire. Se nós pararmos para perceber, o nosso padrão de julgamento em relação ao outro é o mesmo padrão que a gente tem em relação a gente mesmo. Por projeção psicológica, tendemos a perceber nos outros com certa facilidade os nossos conflitos, necessidades, dificuldades, recusando-se a vê-los em nós mesmos. Se no exterior algo nos incomoda profundamente, isso significa que não estamos em harmonia interior e, portanto, devemos analisar melhor e estudar com mais atenção o correspondente em nosso mundo íntimo. Resumindo, é uma frase que eu gosto muito. Bateu, doeu, leva para casa que é teu. Toda vez que num relacionamento, no convívio, alguma coisa nos incomoda na outra pessoa, é porque ressoa de alguma forma na gente. Então essa é uma frasezinha que eu tomei para lema, né? Bateu, doeu, leva para casa que é teu. O que isso está mexendo? O que isso está me irritando tanto? Por que isso está me fazendo ter vontade de voar no pescoço daquela criatura? Aí eu começo a analisar e a perceber que aquele conteúdo que eu vi nela, ele existe em mim. E é por isso que Jesus falava, né? Que adianta a gente ficar olhando a trave no olho do outro se a gente não está vendo o argueiro. Eu já contei isso aqui uma vez, mas vou contar de novo, porque eu acho que essa é uma coisa que foi muito válida na minha vida. Numa época em que eu trabalhava em reunião de desobsessão, como médium, eu recebi, né, uma entidade que tinha sido espírita na vida e que ele se culpava muito, ele chorava muito, estava muito triste. E ele se cobrava terrivelmente, porque ele tinha o conhecimento da vida espiritual. E quando ele chegou do outro lado, era um padrão de rigidez e de inflexibilidade, de uma cobrança, porque ele não admitia ter falhado. Orgulho, né? E aí, eu sou uma pessoa que eu lido com as coisas, eu brinco muito, né? Então, eu brinco até com o espírito que está ali sofrendo. Porque quando ele foi embora, eu me lembro da frase que eu pensei, gente, isso deve ter sido um espírito daqueles muito chatos, daqueles que pegavam no pé de todo mundo, porque quando você tem um padrão muito rígido de inflexibilidade e de julgamento, você começa a cobrar do outro. Então você se torna um chato profissional, porque você está sempre sendo muito rabugento, né? E aquela coisa, aquela forma dele colocar, quando ele foi, né, eu pensei nisso. Aí, claro, chega a minha mentora, que sempre me puxa as orelhas, né? Disse, minha filha, não é assim. Mas pensa uma coisa, essa é a medida. Eu fiquei pensando, essa é a medida, mas a reunião estava rolando. Quando eu cheguei em casa e fui fazer as minhas preces, antes de dormir, meditar sobre o que tinha acontecido, me veio o que significava o essa é a medida. Na verdade, aquele espírito, né, que estava ali sofrendo e que não se perdoava, naquele grau de inflexibilidade tremenda, ele tinha desenvolvido a medida de mundo dele. Por ele ser inflexível e rígido com as demais pessoas, eu não errei, ele devia realmente ser um chato profissional, mas por ele ter desenvolvido essa forma de lidar com as outras pessoas, quando ele desencarnou, qual a forma que ele tinha para lidar com os próprios conteúdos que assomaram a consciência dele? De inflexibilidade, cobrança e rigidez. Então ele não conseguia se perdoar, porque na verdade ele não perdoava ninguém, ele não deixava passar nada. Quando eu descobri isso, eu resolvi flexibilizar tudo. Perdoo tudo, está tudo muito bom, está tudo muito fácil, porque essa é a medida que a gente desenvolve em relação a nós mesmos. Isso não significa que a gente não deva estar atento aos nossos processos internos. Não, a gente tem que ter atenção para transformar. Mas daí a ser rígido, a se culpar, a se cobrar. Qual o embasamento disso tudo? Né? Então, estar atento àquilo que nos incomoda, essa sensação de desconforto que vem. Isso é julgamento, né? O certo e errado. Não, mas que fulano fez isso. Toda vez que a gente joga um julgamento em cima do outro, né? Mas você viu o que fulano fez, Maurício? Que coisa feia, né? O que você está dizendo com esse julgamento? Que aquilo você não faz, logo você é melhor que fulano. Isso é um padrão orgulhoso de ser.
Você pode não fazer aquilo que você está julgando naquele momento, mas as outras coisas que você faz e que ainda nem tomou consciência. Então, quem de nós, em sã consciência, no grau de humanidade que nós estamos aqui, podemos realmente atirar uma pedra na outra pessoa? A gente pode não cometer aquele erro, mas e os outros tantos que a gente comete? E aí a gente vai cometendo erros e julgamentos, né? A gente pega uma pessoa num grau de desonestidade. E as nossas pequenas desonestidades? Então, não é que a gente não tem que ter olhos de ver. Analisar é saudável. Julgar, não. E, aliás, essa é uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores no livro O Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta se há erro em analisar a conduta de outra pessoa. Né? Aí os espíritos respondem: em analisar, não. Depende com que intenção você faz isso. Se a intenção é analisar para aprender e não julgar, não tem problema algum. Então, nós analisarmos os acontecimentos à nossa volta é saudável. Estar atento ao que está acontecendo à nossa volta é saudável. Agora, apontar o dedinho e julgar que fulano é isso e taxar, porque o que acontece nesses processos? Quando a gente julga, a gente afasta. O que Jesus fazia? Ele chamava para perto. Né? Todos os excluídos da sociedade, era esse que ele queria junto. Era a mulher adúltera, era o cobrador de impostos, todos aqueles que a sociedade execrava, ele chamava para perto. Por quê? Porque existe só uma única força de transformação nesse mundo, que é a força do amor. E se você exclui porque fulano não é igual a você, você não está ajudando aquela pessoa, na verdade. Você está afastando, apartando. Isso chega a ser uma lei da natureza, né? As energias superiores de evolução, as energias positivas, a energia do amor, a energia da doçura, a energia da fraternidade, ela é altamente transformadora. Porque quando você projeta para outra pessoa a sua energia amorosa, você estimula vibratoriamente a potencialidade amorosa daquela pessoa. Então, os grandes educadores são aqueles que amavam para depois ensinar. Pestalozzi era assim. Pestalozzi, ele deixava lá o seu colégio aberto. E ele falava: eu quero que os meus alunos percebam quanto eu os amo. Depois que eles perceberem isso, eu ensino. Porque esse é o verdadeiro vínculo de aprendizado. Quer que o seu filho te ouça, quer que ele siga as suas orientações, ame. Deixa ele perceber e sentir no corpo, vibratoriamente, o quanto você ama. Você não precisa cobrar. Ele vai recorrer a você toda vez que você precisar. Porque ele vai sentir a confiança, a segurança daquela energia. Não adianta você chegar e vestir a carapuça de autoridade. Eu sou pai, eu sou mãe. Isso, para essa juventude que está aí, não cola. A confiança é algo que você conquista. E você conquista energeticamente. E é uma coisa que é individual e é de cada um. As exigências do passado criam um padrão de comportamento mental caracterizado por uma constante cobrança e acusação, fazendo com que se projete tudo isso sobre os outros. Os nossos processos de julgamento, geralmente, foram aqueles que nós tivemos na infância, como se fosse um disco que ficasse rodando na nossa mente. Então nós aprendemos a fazer daquele jeito, não questionamos o jeito que aprendemos e permanecemos fazendo do mesmo jeito. Tem uma história que é muito interessante, que conta de um casal recém-casado, né? E a menina resolveu fazer um assado para o seu marido. E aí, ela foi fazer um assado, estava lá preparando, e ela cortou um pedaço da peça do lagarto. Tá certo, lagarto. É porque eu sempre falava largato, aí não foi lagarto. Assim como eu falava iogurte, não é iogurte. Então agora tem que pensar para falar lagarto. E ela cortava um pedaço daquele lagarto e jogava fora. E o seu marido chegou para ela e perguntou: mas meu bem, mas por que você jogou esse pedaço fora da carne?
Ela respondeu, não sei, eu aprendi com minha mãe a fazer lagarta, assim, ela sempre jogou esse pedaço fora, eu jogo também. Aí tá. E aí, um dia, ela estava com a mãe dela, lembrou da frase do marido e foi perguntar, mãe, por que mesmo que você joga esse pedaço do lagarto fora? Ela, minha filha, eu aprendi a fazer com a sua avó. A sua avó sempre jogou esse pedaço fora. Eu jogo também. Ela ficou com aquilo na cabeça. Um dia estava com a avó e perguntou. E a avó respondeu, minha filha, é que meu tacho era muito pequeno, o pedaço da carne não dava. Então eu jogava esse pedaço fora porque ele não dava no tacho. Quantos pedaços desperdiçados, porque ninguém nunca questionou o fato que aquele marido estava questionando. Assim são os nossos padrões repetitivos de comportamento. A gente vai repetindo no automático, sem questionar. Muitos dos nossos padrões de julgamento e nossas crenças que nós estamos o tempo todo reavaliando, elas não são questionadas, a gente faz no automático. E caramba, se nós temos inteligência e atenção, a gente pode transformar isso. Então o medo de cometer erros e o fato de desconfiar de si mesmo confere uma existência ambivalente. Vive-se ao mesmo tempo entre a sensação de perseguição e a de superioridade. Quem critica imagina-se superior ou em vantagem. Vamos lá. O padrão de julgamento. Né? A pessoa ela observa e desconfia de si mesma. Exterioriza e transfere toda essa sensação de autoacusação condenando os outros. Geralmente são aquelas crenças que na infância a gente ouve, né? De que a gente não pode fazer desse jeito, de que não vai dar certo. Tudo aquilo que foi reavaliando os nossos padrões de baixa estima, a gente absorve aquilo e utiliza automaticamente na relação com a outra pessoa. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças compulsivas do mundo interior. Como é que a gente faz isso? Justamente acendendo a luz da consciência. Somente quando estamos em contato com o momento atual e vemos as coisas com lucidez, e em virtude disso, nossas prioridades ficam estabelecidas. Ter presença é ser espectador do próprio estado íntimo, naquilo que sente ou realiza. É possuir ao mesmo tempo uma visão clara, tanto do mundo interior quanto do mundo exterior. Ou seja, a gente consultar novamente essa voz interior, a nossa alma, a nossa consciência. Ao invés de ficar analisando e justificando em face de padrões que nós já trazemos. Né? Então, estar reavaliando a nossa forma de ver o mundo, as nossas crenças, é extremamente saudável. Viver prazerosamente fundamenta-se em ver com clareza íntima como estão agindo em nós o desejo e o apego. No desejo, corremos ansiosamente a fim de conquistarmos a qualquer preço o que não temos. No apego, paralisamos o passo, agarrando-nos a tudo aquilo que já possuímos. Então a gente soltar, né? Deixa a vida fluir. Soltar, inclusive, principalmente as nossas crenças. Enquanto vivermos de uma forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. E aí vamos para o último padrão de comportamento que dispara esses processos de maldizer a vida das pessoas, a mágoa. Quase sempre na raiz das nossas mágoas há interesses pessoais contrariados. Então, vamos lembrar disso. Toda vez que a gente se magoa com alguém, na verdade, nós estamos ofendidos com o fato daquela pessoa não atender a um desejo nosso, a uma expectativa nossa. Não tem nada a ver com a pessoa. A expectativa, quem criou foi a gente. A ilusão e a projeção, quem fez foi a gente. E a gente está com a grande dificuldade de aceitar a pessoa como ela é. Muito embora a gente queira que os outros nos aceitem como nós somos. Né? A mágoa expressa um sentimento de injustiça. A gente se sente muito injustiçado por aquela situação. Jamais a sentimos dissociada da sensação de perda ou lesão. Quando somos agredidos ou recebemos ameaças de agressão, entra em ação a emoção da raiva para nos proteger,
A raiva é uma emoção de defesa. Ela é uma emoção importante no nosso mundo, na nossa forma de viver. Ela está integrada ao nosso sistema de proteção. É o escudo contra o que pode nos prejudicar. É um sinal do coração para que o ofendido descubra pela dor algo importante para a sua caminhada. Todo interesse pessoal contrariado na vida cria uma revolta interior proporcional ao grau de evolução individual. Esse livro, Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, é um livro psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. E ele é uma forma de romance, mas ele possui conteúdos emocionais muito importantes. E a parte que trata da mágoa é uma parte que vale a pena todo mundo ler um dia. Porque isso é muito interessante, né? A gente se magoa muito fácil, mas a gente tem o poder de nunca mais ser magoado por alguém. Mas para isso é necessário que a gente se desinvista da mania que a gente tem de criar ilusão em torno da outra pessoa. Ou seja, eu estou lidando com uma pessoa, deixa eu lidar com a realidade dela. Parar de projetar aquilo que eu quero dela, de criar expectativa em relação ao que ela tem que ser. Ela não tem que ser nada. Ela é. E aí eu vivendo no presente o que ela é, eu vou criar uma relação autêntica. E se por acaso alguma coisa nela me magoar, eu não vou projetar nela essa mágoa. Assim, por que eu estou magoada com essa pessoa? Ah, porque eu esperava que ela fizesse dessa forma. Mas vem cá, ela não tem que fazer dessa forma. Dessa forma eu queria que ela fizesse. Ela fez da forma dela. E a gente começa a racionalizar a emoção para aprender a trabalhar com essas situações, porque eu não vou enganar vocês não, hein? Vocês vão ser sempre interesses na vida contrariados. Todos nós vamos. Porque no nosso grau de humanidade nós somos altamente magoados. A gente vive na ilusão do outro o tempo todo. A gente tem muita dificuldade, até porque a gente vive na ilusão de quem nós somos. A gente se auto-magoa muito também. Toda vez que a gente não se perdoa de um erro, é porque nós estamos com os nossos interesses pessoais contrariados daquilo que criamos malucamente em relação a nós mesmos. Estamos convivendo ainda com as nossas máscaras, com as nossas ilusões, achando que nós somos o que não somos. Então está na hora da gente trazer quem somos para a nossa realidade, ancorar a nossa realidade, viver com naturalidade. É tão mais fácil ser autêntico, ser natural e viver nessa realidade sem ficar jogando para a plateia. O que eu tenho que para os outros ver? Né? O que eu tenho que fazer para o outro me valorizar? O que eu tenho que ser para o outro gostar de mim? Eu não tenho que ser nada, eu sou. E viver com isso, eu só sou. Eu sou isso aqui. E deixar o outro ser o que ele é também. Aí a gente para de ter esses interesses contrariados e a gente não se revolta mais. A gente aceita a vida, aceita o outro e aceita a si mesmo acima de tudo, do jeito que é. Passa a viver de uma forma saudável. Né? Eu gosto muito de uma frase também, que é outro lema que eu adquiri para a minha vida. O que é. O que não é e está tudo certo. Porque o é presente, não é isso? O é presente. Não tem o que é no passado, o que foi. Mas eu não posso mudar o passado. E também não posso ficar pensando no futuro. Eu tenho hoje. Então hoje, a situação que eu tenho que lidar é essa. O que é. O que não é. E pronto. E eu vou lidar com esses parâmetros aqui da minha realidade. Porque a gente passa a sair da ilusão do e se, mas se. O e se não tem existência, é ilusão. Assim como a outra pessoa. Ah, mas eu tô mal, fulano não podia ter feito isso comigo, ele tinha que... Olha só, você querendo já controlar a vida e os atos de fulano. Gente, isso é muita loucura. E a gente se magoa com o filho, a gente se magoa com o marido, com a esposa, a gente se magoa com o chefe, porque fica criando expectativas em torno de um comportamento que a pessoa tinha que ter tomado. Não tinha, não.
A pessoa tomou o que ela achou que tinha que tomar, a decisão dela, ela é o que ela é. Então a gente precisa aprender a lidar de uma forma mais verdadeira com isso, para se magoar menos. A mágoa, que eu esqueci de dizer, a mágoa é raiva congelada. Esse é um termo que esse livro coloca e que eu achei fantástico. Mágoa é raiva congelada. Ou seja, uma pessoa fez alguma coisa que te contrariou o interesse pessoal. Você teve, por um sistema de defesa, raiva, que é defesa. Só que o que acontece? A raiva é o seu sistema de defesa em ação, mas que ela deve passar. Né? Você ali se colocou em cima daquela decisão, se posicionou e tal. E solta. Mas não. O magoável guarda. Ele não solta aquela raiva. Então ele guarda aquela mágoa. E tem gente ainda que acha que guardando aquela mágoa e tirando aquela pessoa da sua vida, a pessoa vai ficar ofendida. Mas ela está se envenenando com aquele sentimento. Porque toda vez que ela pensa naquela situação, ela joga a mesma química cerebral daquela situação no seu organismo. Né? Então, os magoáveis são pessoas que têm uma imunidade muito baixa, geralmente desenvolvem alguns desequilíbrios orgânicos. E qual é o antídoto da mágoa? O perdão. Perdoar é compreender. Quem perdoa entendeu as razões da mágoa. Para perdoar, não teremos que entender necessariamente a conduta do ofensor, mas a razão de nos sentirmos ofendidos. Isso é revolucionário, né? Porque a gente acha que a gente tem que perdoar o outro. A gente tem que entender por que a gente se sentiu ofendido. Essa é a mecânica. Quando a gente entende por que se magoou e por que está ofendido, automaticamente você passa a não colocar no outro a culpa de absolutamente nada. Porque você entende que o outro fez o que tinha que fazer, dentro do melhor que ele podia ser naquele momento. Então, na verdade, a gente tem que aprender a lidar com esse nosso centro. Por que eu fiquei ofendido com essa situação? O que isso está me trazendo? E que eu preciso liberar, que eu preciso curar. O perdão significa reconhecer conosco mesmo o que estamos perdendo, em que estamos sendo contrariados e por que nos sentimos lesados. Essa autoaferição é fundamental para a nossa paz. No fundo, perdoar significa cuidar de nós mesmos e reconhecer a natureza da contrariedade que experimentamos. Sem isso, continuaremos ignorantes sobre nossas perdas e quais são os interesses pessoais que a vida nos solicita que façamos uma revisão. A mágoa, ela sempre nos convida a rever as nossas crenças. O caminho para reciclagem de tudo isso aí é o auto-amor. Amar-se é ir ao encontro de si mesmo. E esse auto-amor é justamente essas questões em que a gente aprende a reconhecer aquilo que nós já fizemos de bom, a gente aprender a se auto-apoiar, a se valorizar, a gente se tornar o nosso melhor amigo. Quando a gente chama essa força para nós, de se auto-apoiar, de se auto-preencher, de se identificar com o que nós temos de melhor, com as nossas potencialidades divinas, com a nossa natureza divina, com a condição de sermos filhos de um Criador, que acima de tudo tem um padrão de evolução que é de amor, porque no universo tudo caminha para a harmonia, para a beleza, para a perfeição. Quando a gente passa a reconhecer isso em nós, a gente se cura automaticamente. Então, eu, na verdade, tinha projetado uma música aqui para o final, que ela não quis tocar de jeito nenhum. Mas aí a gente pediu ao Maurício... Já conseguiu? Ah, temos o Maurício, né? Padre Pio adivinhou que a música ia pifar, mandou o Maurício de Curitiba. Meu Deus! Auto-amor. Não, olha só, é uma letra que todo mundo sabe. Você canta bem e fica super esforço. Tudo bem, mas o que os outros têm a ver com isso? Não, mas é uma música que eu gostaria que vocês cantassem essa música para você. É pra você. O seu melhor amigo é você. O seu amor
é você. Então vamos lá. Meu Deus. Pra mim, quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Tá bom, né, gente? A gente aprenda a ser o nosso melhor amigo nesse processo de alto amor. Eu gostaria de pedir ao Maurício que cantasse O Amor é a Cura como a nossa prece final de encerramento, porque o amor é a cura para tudo nessa vida. É a energia mais poderosa que sustenta todo o universo, toda a criação. É a energia que sustentou Jesus na sua vida e que ele representa para nós essa junção do amor com a experiência aqui na Terra. Então o amor é de fato a nossa cura. Criadura
silêncio ao amor. Arrebata meu espírito, conduz-me a ti, Senhor Pai.